Muito boa noite, pessoal. Boa noite para vocês aí que estão acompanhando a nossa semana do Vivendo de Obras Financiadas. Tá? Hoje é o nosso terceiro e último encontro para essa primeira semana, para esse conjunto de conversa, de bate-papo aí que a gente está tendo. Tá? Queria agradecer a todos que estiveram presentes aí no primeiro, no segundo e no terceiro dia, hoje. Todo mundo querendo se aprimorar, acompanhar, crescer um pouco mais seus conhecimentos, entender melhor como que funciona as estratégias da construção financiada, saber realmente quem que pode, quem que não pode, viver intensamente e descobrir tudo que a gente tem de possibilidade usando essa ferramenta. Tá? Então, queria agradecer a todos. Vamos aqui nesse terceiro encontro relembrar um pouquinho do que a gente viu no primeiro dia, no segundo dia e hoje fazer um fechamento e encerramento aqui para todos vocês. A gente precisa lembrar que foi muito dito, muito falado lá no nosso primeiro encontro, na verdade, o que é a construção financiada, tá? Qual o recurso, de onde surgiu, por que existe a construção financiada, que ela, na verdade, é um recurso da Caixa Econômica Federal, é um recurso do governo federal, que ele vai subsidiar aí, empresários, pessoa física, e todas essas pessoas têm aí disponível, então, uma ferramenta para desenvolver os seus projetos dentro do setor imobiliário. Então, é uma ferramenta que está disponível a todos, e o nosso intuito é explicar, trazer aqui a realidade, trazer as possibilidades da construção financiada para todo mundo. Lá naquele primeiro dia, que a gente entendeu um pouquinho sobre isso, e eu falei bastante sobre quem é que pode realmente fazer o uso dessa ferramenta, quem é que pode aplicar, quem é o profissional que pode estar atuando nessa área. Então, relembrando aqui, a gente tem realmente quem pode fazer esse tipo de uso desse tipo de ferramenta. Obviamente, o engenheiro civil, né? O engenheiro civil faz um bom uso dessa ferramenta, é uma ferramenta excelente para se desenvolver um bom negócio aí na área da construção. Arquiteto, muito, né? Arquitetos, muitos eles podem sim fazer também. E técnico de edificações. Eu falo muito sobre os técnicos em edificações porque eu tenho formação em edificações, né? E lá no começo, lá na primeira aula, a gente falou bastante sobre você estar assim, um tanto quanto perdido, um tanto quanto sem saber para onde ir, para onde se desenvolver, depois que você saísse daquela cadeira de estudo, de sala de aula. Então, o técnico de edificações, que é um curso que ele serve de gancho até para engenharia, ele tem outras atribuições, evidentemente, mas o técnico de edificações, estudante, ele tem bastante possibilidade, bastante campo para se trabalhar, né? Então, os principais profissionais aí que podem fazer o uso dessa ferramenta, engenheiro civil, técnico de edificações e arquiteto. Por que eu digo só essas três profissões? Porque são essas três as profissões que estão autorizadas a fazer as assinaturas das PLS, fazer a assinatura das PCIs, fazer a apresentação de todo o cronograma, a elaboração desse material para o banco, para fazer as análises disso. Então, profissionalmente, quem pode usar essa ferramenta é sim engenheiro, arquiteto, técnico de edificações. Rodrigo, por que você fala profissionalmente nessa área? Porque para você conseguir atuar, para você conseguir fazer o transporte e as assinaturas de responsabilidade técnica, são esses três. Mas, Rodrigo, eu sou, como eu falei muito no primeiro dia, eu sou corretor de imóveis. Perfeito. Isso é perfeito porque você faz uso das suas ferramentas, dos seus conhecimentos, do mercado imobiliário, e você consegue unir todas essas pessoas em torno de um senso comum, em torno de um bem comum e em torno do desejo do seu cliente. Então, o seu cliente está querendo ali, o produto final dele é uma casa construída, alto padrão, médio padrão, quem vai determinar é realmente a sua área. Mas você tem ali sim, você como o corretor de imóveis, você tem como agregar todos esses profissionais no entorno desse projeto. Tá? Você não pode fazer a assinatura da responsabilidade técnica,
mas você pode sim fazer toda a movimentação para que isso se desenvolva. Então você vai ser um facilitador, na verdade, né? A gente pode observar o corretor de imóveis como uma figura central aí, fazendo toda a organização, toda a captação, todo o desenvolvimento desse projeto que é apresentado para o cliente. Tá? Então eu vejo que o corretor de imóveis ele tem uma capacidade imensa de fazer isso desenvolver muito bem. Então, profissionalmente, quem pode assinar, repetindo, tecnicamente, engenheiro civil, arquiteto, técnico de edificações. Fazendo todo o desenvolvimento do projeto em si de todo o passo a passo, qualquer outra pessoa pode. Tá? Então a gente pode fazer a captação do cliente. Então aí a gente já pode colocar um empresário, ele já pode entrar, você que quer investir, um investidor. Então, para trabalhar nessa área, qualquer pessoa pode fazer, qualquer uma, para se trabalhar na área. Agora, para se ter as assinaturas necessárias, as assinaturas de responsabilidade técnica, são essas pessoas que eu citei, tá? Técnico de edificações, engenheiro e arquiteto. Pois bem, dito isso, a gente voltou a entender bastante como que isso gira, como que isso funciona nesse momento. Então, quando a gente parte para essa atribuição, a gente já cria um plano de ação, né? Você sendo um profissional, você sendo o da área da construção civil, você que está querendo realmente entrar nesse mercado, a gente parte com um plano de ação. Uma captação de cliente, um desenvolvimento, uma apresentação desse cronograma, toda a parte burocrática disso, toda a parte de facilitação que você tem e pode mostrar para o seu cliente. Né? Você que faz uma captação, você vai ter um cliente que ele quer um produto final. E muitas vezes isso acontece até comigo, ele quer um produto final que isso não é a realidade dele. Tá? Não é a realidade dele, ou por questão de questão financeira, ou por questão... N fatores aí que não é a realidade dele, mas você tem o conhecimento, você tem a ferramenta, você tem o know-how de tudo isso, você vai devolver para o seu cliente aquilo pronto. Você pode falar assim, bem, isso que você está buscando não é compatível com você, isso que você está buscando não é compatível com a realidade da sua hoje em dia, mas a gente consegue fazer um trabalho diferenciado. A gente consegue fazer um trabalho voltado para a parte de financiamento bancário. Muitas vezes o cliente olha para a gente e fala assim, como assim? Como assim? Eu não posso comprar, eu não posso fazer um financiamento de uma casa pronta, mas eu tenho condição de me explica melhor. E aí o cliente ele começa a entender o que a gente tem a apresentar para ele. Isso é fantástico porque falei muito sobre isso. Conhecimento muitas pessoas não têm, muitas pessoas são superficiais, muitas pessoas nem sabem sequer que isso existe, tá? Que essa possibilidade existe e que a gente consegue fazer sim um trabalho de financiamento na modalidade de aquisição de terreno mais a construção, seguindo alguns parâmetros que a gente já viu na aula de ontem, seguindo alguns parâmetros aí de renda, parâmetros de o lote em si, que você tem que dar os 20% de entrada. Então, tudo isso são informações que você, tendo domínio, você consegue apresentar para esse cliente e fazer o desenvolvimento. Então, a gente já sabe o que pode fazer, a gente já sabe o que é a ferramenta, a gente já sabe o que é a oportunidade, e agora a gente vai falar um pouquinho, lembrando também qual que é o próximo passo, né? Você como profissional que vai fazer uma apresentação para um cliente, qual que é o próximo passo aí desde que você já tem o conhecimento. O seu cliente chegou para você está fazendo atendimento dele, então agora nesse momento você vai fazer a captação das informações básicas, você vai fazer a leitura do que ele precisa. Tá? Então onde que deseja morar, qual que é a renda que eles têm, renda bruta, comprovação de renda, qual que é o estilo de casa que eles querem fazer, que eles querem construir. Então você começa a desenhar e modelar o desejo e o produto do seu cliente. Você faz uma pré-análise, você que já tem conhecimento das ferramentas da construção financiada, você já faz uma pré-análise, identifica. Tá? Você identificou as necessidades desse cliente, você identificou o desejo desse cliente, você identificou, a gente parte para um negócio chamado potencial de financiamento. Que esse potencial de financiamento é uma análise
pura e simples do que ele tem de poder financeiro no mercado, no mercado de uma maneira geral. Se ele tem um carro financiado, por exemplo, se ele já tem um financiamento de um outro imóvel, então aí a gente vai fazer a análise financeira dele. De que maneira? A gente faz a captação de todas essas informações, passa isso para o banco, faz um escopo, tudo certinho, e isso daí a gente vai colocar numa pasta chamada de pasta de pré-análise, onde a gente vai fazer uma simulação para ele. Essa simulação a gente consegue fazer isso daqui lá no site da Caixa, tá? Qualquer um. Depois eu vou colocar o link para vocês. Você entra lá, você coloca dados, data de nascimento, se tem registro há 3 anos em fundo de garantia, qual que é a renda que você tem, onde que é a cidade que você está querendo fazer essa construção, e aquilo ali vai te dar um parâmetro mais ou menos do que é o potencial financeiro daquele cliente ou daquele casal. A gente fez uma análise, a gente fez uma simulação aqui na aula de ontem, falando um pouquinho de valores, tá? Não vou me aprofundar muito, mas é só para a gente lembrar. Então, desde que a Caixa apresenta esses valores, você como profissional que está atuando isso e está apresentando essa oportunidade para o cliente, você vai mostrar para ele assim, fulano de tal, você tem um potencial financeiro de 500 mil reais. É isso que a gente vai trabalhar e você começa a desenvolver em cima disso. Tá? Apresentação feita dentro de todo o site da Caixa, levantamento de informação, toda a captação de documento, isso aí a gente pega e manda lá para o banco para ele fazer a pré-análise. O banco vai olhar tudo aquilo, vai olhar, vai ver, está tudo certinho, está ok, documentação está certa. Eles vão fazer uma pré-análise um passo antes da assinatura do contrato efetivo. Então o banco volta isso para a gente e mostra e fala assim, ó, para esse tipo de apresentação, de pasta de negócio, vocês têm um potencial X já adequando à simulação. Tá? Então a simulação deu 400 mil para o cliente, o banco vai chegar e vai falar assim, ó, esses 400 mil, a gente ajustou, deu 410. Não, então a gente ajustou, deu 390. Como é uma simulação inicial e o banco ele faz uma busca geral do seu nome, ele faz uma busca aprofundada em tudo que você tem no seu nome, o banco consegue buscar. Isso está tudo interligado pelo Bacen, você tem financiamento ou não, comprometimento de financiamento, então tudo isso volta. Aí o banco vai te falar assim, ok, essa é a nossa pré-análise. Então esse casal ou essa pessoa tem esse potencial financeiro e agora a gente vai aguardar. Isso retorna para o nosso cliente e a gente apresenta isso para o nosso cliente, falando, ó, essa é a sua realidade aqui, vamos dar sequência, ok, vamos dar sequência. Ele ainda não assinou o contrato com o banco. Tá? Por que ele não assinou o contrato de financiamento com o banco? Porque esse contrato de financiamento com o banco ele só pode ser e ele só vai ser atrelado e amarrado no momento do projeto aprovado na prefeitura. Tá? Projeto aprovado na prefeitura volta para o banco e o banco vai fazer. Então, nesse momento que a gente tem a pré-análise do banco, a gente senta com os nossos clientes e fala, é isso que a gente tem de realidade, vamos trabalhar em cima disso. O terreno a gente já encontrou, vamos fazer a aquisição do terreno e vamos desenvolver agora o projeto. Você é corretor, você é engenheiro, você é técnico de edificações, você começa a fazer as suas parcerias. O arquiteto tal, eu preciso fazer o projeto aqui para esse cliente. Então, isso que é muito importante, você ter essas conexões com todos esses profissionais. Você passa a distribuir e a ser visto, a ser reconhecido, a ser lembrado, porque o arquiteto ele vai olhar, aquele arquiteto que é parceiro seu vai olhar e vai falar, poxa, eu estou perdendo o cliente porque o imóvel X não cabe para ele, mas o Rodrigo sabe trabalhar, ele sabe trabalhar com um financiamento bancário que é uma opção, beleza, vou mandar esse cliente para ele. Então aí a gente começa a trocar clientes, a gente começa a trocar experiência, a gente começa a trocar possibilidades, fechando o cerco dividido para multiplicar, que a gente costuma falar. Nesse momento a gente desenvolveu o projeto tudo certinho, elaborou, apresentou para o cliente gostou, a gente passa para a aprovação da prefeitura. O projeto foi para a prefeitura, fez a aprovação final, liberou o alvará de obras, ok? Tá tudo, você fez o cronograma, lá tudo bonitinho, fez o cronograma, você vai voltar com esse projeto aprovado na prefeitura, volta para o banco na pasta. Okay? Esse projeto voltou para o banco dentro dessa pasta de análise, aí sim você que é o profissional, corretor de imóvel já não pode. Então você que é o profissional, engenheiro, arquiteto, técnico de edificações, vai fazer a elaboração da PCI, né, proposta de construção individual.
E isso está junto, todas essas documentações estão no banco. Então essa PCI tem que ser muito bem elaborada. Essa PCI é nela que vai constar toda a parte financeira do seu projeto, toda a parte financeira do seu desenvolvimento, o cronograma de obra e o que você vai ter de evolução mensal, o que você vai ter de evolução para até fazer as solicitações das PLS depois. Que a PLS é aquela medição que a gente pode chamar. A medição é o que por mês o banco vai fazer a reposição para a gente. Tá? Então, feito tudo isso, projeto aprovado na prefeitura, alvará liberado, documentação toda em mãos, vai lá para o banco. O banco vai anexar tudo aquilo ao projeto, à pasta de documentos que ele já tem, e o banco vai falar assim, tudo bem, tudo ok, não teve nenhuma alteração do que foi apresentado inicialmente, a gente vai subir a pasta. Sobe a pasta efetivamente para se rodar o contrato. Rodou o contrato, o banco vai retornar para a gente, vai falar assim, vem para cá para assinar. Vem aqui assinar sua proposta de financiamento. Que isso é feito em nome de quem, gente? Quem que faz essa proposta? Isso daí é um detalhe que, não sei se o pessoal lembra das outras aulas. Você que é profissional, você que é o cabeça que está colocando isso para os seus clientes, você está colocando no seu imobiliário, você está colocando dentro do seu escritório de engenharia de arquitetura. Isso não necessariamente, e no nosso caso aqui a gente não faz no nosso nome, isso é feito tudo em nome do próprio cliente. O próprio cliente que vai fazer essa assinatura, o próprio cliente quem vai fazer os pagamentos, tudo do financiamento é pura e simplesmente tudo do cliente. Então a gente não tem vínculo nenhum, financeiro com o banco. O nosso vínculo passa a ser profissional, como responsabilidade técnica, como responsabilidade de execução, como elaboração de toda a documentação que tem que se passar. Ok, isso é nosso. Mas quando você vai trabalhar, você vai fazer esse trabalho todo em nome do seu próprio cliente. Tá? A análise de potencial financeiro é do cliente. A análise de desenvolvimento é do cliente. Toda a documentação, se deve, se não deve, se tem nome limpo, você está ali como uma pessoa que está organizando o projeto dele, você está ali como uma pessoa que está facilitando isso para ele, você está ali como uma pessoa que vai executar. Você é o técnico da questão. Você é o técnico que está fazendo tudo em nome do cliente. Isso é sensacional. Rodrigo, mas eu posso fazer para mim? Pode. Se você tem todos os atributos e respeita todos os critérios que o banco exige, você como profissional você pode fazer e põe essa casa para vender. A gente já mostrou o quanto de lucro que a gente pode ter em cima de uma casa que ela vale hoje no mercado, por exemplo, na nossa região aqui, eu tenho uma valorização só do fechamento da obra de 25% a 30%. Tá? E eu fazendo para o meu cliente, Quando eu faço para a minha empresa, quando eu faço para a minha construtora, minha margem de lucro é maior. Minha margem de lucro ela é maior. Então, o que a gente consegue entender disso? Para você que está partindo do zero, para você que está totalmente perdido, poxa, eu não sei como começar, eu não tenho capital, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, faça a captação de cliente. Faça a captação de cliente, apresente os projetos, trabalhe com o dinheiro do cliente. Você não precisa colocar dinheiro nenhum nos seus primeiros projetos. Você fechou com o seu cliente, quem vai pagar tudo é ele. Você vai ter suas custas, tá, de locomoção. Isso daí são custas básicas que você tem para fazer qualquer tipo de trabalho. Tá? Mas quem vai realmente botar o dinheiro ali, quem vai botar é o seu cliente. Quem vai pagar a parcela do financiamento é o seu cliente. Então você que está iniciando, você que está começando, eu não sei por onde começar, estou totalmente perdido, faça isso, faça a captação do seu cliente, demonstre para ele que você tem potencial de fazer isso e que ele tem potencial de segurar uma bronca dessa também. Que ele consegue atingir as metas dele, que ele consegue atingir os objetivos e os sonhos dele, e que muitas vezes era coisa que ele não sabia, ele nem imaginava que poderia ter, entende? Então, assim, é uma possibilidade, é uma área que a gente trabalha que é um absurdo o quanto que a gente consegue desenvolver isso sem ter dinheiro na mão. Rodrigo, eu trabalho na engenharia, trabalho na construção civil e eu sei que eu tenho que gastar 1 milhão para construir uma casa de alto padrão aqui, tal, e eu não tenho esse dinheiro. Você não precisa do dinheiro. Você não precisa do dinheiro. Começa trabalhando com o seu cliente, comece trabalhando para o seu cliente. Seja como se fosse um consultor para ele, seja quem vai executar, quem vai administrar, seja a ferramenta que ele vai usar
para ele atingir o sonho dele, para ele atingir o objetivo dele. Então você atenda ele, você mostra, você simplifica a vida dele. Eu costumo falar aqui no escritório que quando a gente trabalha, quando a gente fecha, a gente compra a dor de cabeça do cliente. E isso é muito satisfatório porque o cliente fala, poxa vida, eu estou me sentindo tão seguro, tão satisfeito em saber que o profissional vai tomar conta da minha obra do início ao fim, englobando financiamento, englobando controle financeiro, englobando tudo isso. E eu, não que seja só, mas eu vou ter que só fazer o financiamento e acompanhar e fazer as assinaturas, e, enfim, e mostrar o meu potencial financeiro. Você está mostrando para esse cliente que ele tem um chega para ele e fala assim, 30%, uma casa de 1 milhão que você quer, vamos fazer ela por 700? O cara vai falar, pô, será que isso é verdade? Mostra para ele por A mais B que é, mostra por A mais B que é. Você tem capacidade de desenvolver isso com o seu cliente. Tá? Então, assim, essa pasta ela foi aprovada, o banco fez o financiamento, voltou para a assinatura, você fez a assinatura, o banco vai mandar lá para o cartório. Mandou para o cartório fazer o registro, tudo certinho, voltou. O banco imediatamente ele já vai falar assim, olha, daqui 15 dias, 20 dias, o dinheiro já está liberado. Você começa a fazer a sua obra, começa a executar. Começa a chegar para o cliente e falar, cliente, vamos fazer poeira aqui nesse negócio. Vamos começar a revirar a terra. E aí você começa a desenvolver o seu trabalho em cima daquela PCI que você montou lá no começo. Limpeza de terreno, fechamento de tapume, construção de canteiro de obra, fundação, aterro. Aí você começa a desenvolver todo o seu cronograma de obra. Porque no seu próximo mês você vai ter que apresentar a PLS para o banco. Para quê? Para conseguir receber essa primeira etapa vencida. Então você começa a trabalhar, começa a avançar, desenvolveu a obra, conseguiu colocar a obra na engrenagem certa, conseguiu colocar a obra dentro do desenvolvimento que o banco pede, seguindo os critérios e os parâmetros do banco, você vai ter uma conta redondinha, Um detalhe que foi perguntado ontem, que a gente falou, Rodrigo, eu consigo fazer a obra 100% com recurso do banco? E ficou meio dividido ali, pode, não pode, consigo, não consigo. A resposta definitiva aqui é não consegue fazer todo o processo com 100% do banco. Porque, se vocês prestarem atenção um pouquinho aqui atrás, o que eu disse o banco vai fazer a aprovação do seu financiamento depois do seu projeto aprovado na prefeitura. Então, as custas de cartório de projeto, todas as custas iniciais o seu cliente tem que ter. O seu cliente precisa ter isso daí. Então, você não consegue, de verdade, fazer 100% desse financiamento e 100% desse processo todo da construção. Não consegue. Você precisa desembolsar uma certa quantia ali para fazer o início, né, os projetos e as aprovações, principalmente. Custa de cartório, custa de taxa, você tem que dar uma entrada no seu terreno. E esse processo da Caixa, que é o único processo dos bancos que tem, é o processo de aquisição de terreno mais construção. Isso quer dizer que se o seu cliente também não tem o terreno, se quer que tenha um terreno, o banco vai fazer a quitação desse terreno, vai pagar à vista para o proprietário. O proprietário A, ele tem o terreno no seu banco de terreno, e aí o seu cliente vai, eu quero comprar aquele terreno. O banco vai avaliar, você coloca isso na sua PCI, você vai colocar tudo isso, esse desenvolvimento dentro ali, o valor certinho do terreno, e aí o que o banco vai fazer? O banco vai quitar esse terreno em primeira instância, em primeiro momento. Ele quita 100% do terreno, Rodrigo? Não, ele paga 80% do terreno. Então, por isso que você tem que ter de saída o valor de 20% do terreno, mais o valor dos honorários e dos impostos, tudo que você vai fazer até o momento da aprovação desse projeto, desse financiamento. E dali para frente, Rodrigo, eu consigo? Então eu preciso ter 20% do valor que o banco pediu para mim. Depois desse momento, eu consigo fazer a construção toda com a diferença? Consegue, tá? Você consegue, você tem condição de fazer toda a construção com os 80%. Eu aconselho? Não, de maneira nenhuma, porque o banco, a Caixa, ela segue alguns critérios, ela segue alguns parâmetros e alguns valores.
E nem sempre você vai conseguir atender a todos esses parâmetros, esses valores naquele momento, naquela etapa de obra. Exemplo, você está fazendo você está prevendo um fechamento de laje para um determinado mês. Pô, choveu o mês inteiro, eu não consigo fazer caixaria, eu não consigo fazer ferragem, não consigo fazer nada. Se isso está na sua medição de obra, você não executou, você não vai receber. Puro e simplesmente isso. Você não vai receber. E o banco não quer saber. Se você colocou na sua planilha, não adianta você ligar lá chorando, choveu e eu não consegui executar a obra. Tudo bem, você não vai receber. Simples. Então a gente não pode correr o risco de ficar só por conta desses valores do banco. Tá? Então o que a gente sempre pede? No mínimo, 20% do valor da obra para o nosso cliente, independente do valor do banco, independente do valor do terreno. A gente pede 20% do valor da execução. Eu vou executar aqui 500 mil. O cliente, você tem que ter 100 mil no banco aqui à disposição para a gente. Tá? Porque qualquer trabalho que der, o seu cliente ele tem um caixa, ele tem um banco aqui que ele vai conseguir segurar isso daí para ele, que ele vai conseguir tapar o buraco ali daquele momento. Então a gente tem que trabalhar com uma certa folga, mas eu tenho que falar que sim, se você for um cara assim que consegue desenvolver um puta de um cronograma excelente, você consegue desenvolver um ótimo trabalho, você consegue desenvolver tudo certinho dentro da sua própria obra, você consegue sim executar com os recursos dos 80%. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque um prego torto ali no lugar, você vai perder o fio da meada e lá no final você não busca mais. Dito isso, você começa a executar, começa a desenvolver o seu trabalho, começa a desenvolver a sua construção ali, bonitinho, tudo certinho. A gente tem a visita do engenheiro do banco com os 30%, como eu falei, depois ele vai ter um retorno na medição com 85%, o pagamento final do financiamento ele é feito lá com sua averbação. Então, no momento que a sua casa deixa de ser um terreno e passa a ser uma casa registrada em cartório, tudo bonitinho, você volta com um documento lá do banco e fala, tá aqui, minha planilha, antes era um pedaço de papel, antes era um amontoado de papel, agora é uma casa executada, bonitinha, tudo certinho, está averbado, o banco vai lá e vai liberar. Acabou. Processo finalizado. Outro cliente, próximo cliente, e um fala para o outro, é aí que você começa a se desenvolver, é aí que você começa a crescer dentro dessa área, mesmo que seja do zero. Você tem a possibilidade de começar fazendo as parcerias corretas, eu trabalho muito com corretor de imóveis, eu sou corretor de imóveis, eu falei para vocês, eu sou técnico de edificações, eu sou engenheiro civil, mas o corretor de imóveis ele é fundamental nesse momento. Tá? Ele é o linha de frente que a gente fala, ele é o linha de frente que está ali buscando, fazendo a captação do cliente, entendendo a necessidade. Então, você está começando agora, você está estudando, vai se formar, eu não sei onde começar, Rodrigo, eu estou perdido. É essa a intenção do nosso encontro aqui essa semana. É dar um norte para você, fazer com que você entenda que você tem possibilidade sim, de começar do zero, tá? do zero absoluto. Amanhã cedo você já pode começar a fazer seus contatos, você já pode começar a fazer as apresentações, as suas parcerias, os seus negócios. Você pode começar a trabalhar com o dinheiro do seu cliente, você não precisa trabalhar com o dinheiro seu. Nós começamos assim, eu não trabalhei com dinheiro meu em momento nenhum. Aliás, até hoje, quando o cliente vem, eu não uso dinheiro meu para nada do cliente, a gente sempre trabalha com o dinheiro dele. A gente usa os nossos fundos, as nossas reservas para obras nossas que a gente vai fazer para a gente, mas quando é de cliente é tudo dele, a gente não mexe, só entra com a parte do trabalho. Só não, né? A gente entra com o principal que é o trabalho, mas a gente não faz a parte financeira para cliente, para processo de cliente nenhum. Então você que está começando agora, você consegue fazer isso, é possível sim. Você consegue fazer da entrada, fazer as parcerias, tudo certinho, desenvolver, fazer a captação de cliente. Como eu estava falando, eu na condição de engenheiro, eu estou fazendo muito menos captação de cliente do que eu fazia como corretor de imóveis. Então eu estou muito mais voltado para a execução e administração da empresa do que para a captação de clientes. Então eu preciso ter corretor de imóvel à disposição da gente. A disposição da gente que eu digo é para dar fluidez ao nosso projeto. A dar fluidez a isso. Então eu tenho a gente é cercado por alguns corretores que já sabem o modelo que a gente trabalha. Então
o corretor ele vai chegar para aquele cliente e vai falar assim, vou levar vocês para o Rodrigo, vou levar vocês para o escritório dele. Conversa com ele que ele vai te explicar tudo certinho. O cliente vem para cá e fica apaixonado. Ele fala, poxa, eu não fazia ideia que a gente podia trabalhar dessa maneira. E realmente pode. Então, assim, o nosso trabalho aqui, o intuito desse encontro, desses 3 dias, foi trazer de forma não tão aprofundada, mas de uma maneira para vocês já irem se familiarizando com o assunto, para vocês já irem se familiarizando com... tendo conhecimento de quem pode fazer, como se pode fazer, quais são os processos, a burocracia. Então, esses 3 dias, esses 3 encontros que a gente está tendo com hoje, é voltado para isso, tá? É voltado para dar uma direção para a gente. Então, eu gostaria de passar agora para vocês. Vocês fizeram parte aqui, agradecer a todos, tá? Todos que, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pela nossa sala de bate-papo, pelos grupos que a gente tem. Agradecer a todos vocês e falar o seguinte: a gente está fazendo essa montagem, a gente está montando um grupo exclusivo, tá? Um grupo exclusivo para fazer o desenvolvimento educacional, de conhecimento, de base, teoria, de tudo isso que eu falei. A gente vai se aprofundar, a gente está indo a fundo nisso. Então, você que quer fazer parte desse grupo exclusivo, você que quer fazer parte desse percentual das pessoas que vão fazer a diferença dentro dessa área, que é defasada. Não é todo mundo que tem conhecimento, não é todo mundo que consegue trabalhar com isso. Mas se você quer fazer parte disso, a gente está fazendo esse grupo fechado, tá? Você está sendo convidado aqui para fazer parte disso. Mas fica tranquilo, de todos que acompanharam nossas 3 aulas aqui, de todos que acompanharam nossas 3 reuniões aqui, com essas informações você já é capaz não de sair agora já fazendo loucura, não de sair agora fechando negócio, isso, aquilo, a torta direita, mas você já é capaz de iniciar um estudo e um desenvolvimento dessa área. Você já está à frente de muitas pessoas. Todos, absolutamente todos que estiveram aqui presentes nos 3 dias estão aptos a desenvolver esse processo, aptos a desenvolver e fazer uso dessa ferramenta e viver de uma maneira extraordinária, eu posso dizer para vocês. Mas fica tranquilo que desse 100%, 80% vai pular para uma outra área, 80% vai pular para um novo negócio, 80% vai simplesmente não fazer uso dessas informações, eles não vão fazer uso dessa possibilidade que eles não têm. Tá? Isso é normal, isso é do ser humano. 20% vão começar a ter uma atitude, 20% vai começar a buscar, vai começar a estudar, vai começar a fazer alguma coisa, vai começar a se interessar mais sobre isso. 20%, porém desses 20% ainda nem todo mundo vai dar sequência nessa área, nem todo mundo vai conseguir e vai querer e vai desenvolver. É normal, isso também é normal. De todo mundo que esteve presente aqui, de todas as salas de reunião que a gente tem, de todo mundo, apenas 5% vai conseguir trabalhar efetivamente, vai ter possibilidade efetivamente, vai buscar, vai estudar, vai desenvolver, vai fazer tudo aquilo que eu já fiz há anos atrás, há muito tempo atrás, onde eu fiquei 2 anos só buscando informação, depois muitos anos desenvolvendo em cima disso. Então aqui você tem a possibilidade de pular essa etapa, tá? Porque eu nunca tive quem chegasse para mim e falasse assim, Rodrigo, funciona assim, 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 assado. Assim como a gente está fazendo aqui hoje, tá? Durante essa semana. Se eu tivesse tido isso lá no início da minha carreira, outra história. Teria sido outra história realmente, porque a nossa busca foi incessante, a nossa busca por informação foi muito grande e várias portas na cara. Muita gente falando, você é doido, isso não existe, isso não faz mais, nunca fez. Pessoal do próprio banco, sem saber realmente o que pode, o que não pode ser feito. Então você aqui, que está presente em todos esses dias, você faz parte dos 5% que se diferenciam desse pessoal todo. Eu tenho certeza que você tem a possibilidade de desenvolver isso, eu tenho certeza que você tem a possibilidade e a capacidade de ir longe, de modelar o seu estilo, de modelar o seu público, de modelar a sua cidade para trabalhar e desenvolver esse tipo de coisa. Tá? Então, daqui 15 dias, a gente vai retornar com um novo grupo, já com material de estudo, já com e-book, já com apostila, já com aulas diferenciadas e aulas fechadas, com cada assunto específico. Vamos falar só da aprovação do banco, vamos falar só disso. Então, se você quer fazer parte desse grupo e se aprofundar, ter o conhecimento, ter o desenvolvimento real dentro disso, eu estou te convidando aqui, dentro do nosso Instagram, a gente está com o link do grupo, tá bom? Dentro do
do nosso YouTube também tem um link ali para você. Você que quer fazer parte desse grupo de conhecimento, desenvolvimento, trocar ideia, e isso vai se tornar um grupo fechado. Tá? Hoje ele é um grupo aberto, todo mundo pode entrar, todo mundo pode fazer parte disso, todo mundo pode fazer parte desse desenvolvimento. Daqui 15 dias ele vai se tornar um grupo fechado, só quem tiver acesso a ele que vai poder fazer o uso das ferramentas. Aí a gente vai ser direcionado para uma sala de aula. É uma sala de aula virtual. Quem pode fazer isso, Rodrigo? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não precisa ser profissional da área, não precisa ser empresário. Você é estudante, você já é formado, você tem construtora, você tem imobiliária. Qualquer pessoa tem condição de fazer o uso dessa ferramenta. Isso é importante a gente entender e é importante a gente saber. Então hoje aqui eu faço o convite para vocês. Agradeço para quem tirou o tempinho aí nesses 3 dias, que teve a paciência, acompanhou, escutou com atenção, viu o que realmente a gente consegue e pode fazer dentro dessa área, que é fantástica, é fenomenal. Quero agradecer a todos e vou deixar aqui os nossos links para você que quer ter acesso. Acessa aí, entra no grupo fechado, que daqui 15 dias a gente vai retornar com esse grupinho aqui, ó, só para estudo, tocar pau na fogueira aí e fazer esse negócio desenvolver para todo mundo. Né? Queria agradecer a todo mundo então. A gente está encerrando por aqui. Muito sucesso para todos vocês, muita paz, muita saúde e logo a gente se encontra, tá bom? Fica com Deus.